Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Atração Fatal, né? Eu costumo brincar com os meus amigos dizendo o seguinte, que na década de 80 e 90, quando um diretor ou um roteirista pensava num filme com uma personagem feminina que ia acabar com a vida de algum cara, o primeiro ator que eles pensavam devia ser o Michael Douglas, né? Devia ser o Michael Douglas. Se você já assistiu Instinto Selvagem, Atração Fatal e Assédio Sexual, você provavelmente entendeu o que eu quis dizer, né? São 3 filmes onde o Michael Douglas sofre o pão que o diabo amassou na mão de alguma mulher. E é muito interessante pensar a partir desse ponto, que é o seguinte. Foram 3 filmes, o Atração Fatal, que é o que eu estou conversando com vocês hoje, que o espectador está diante de uma história do ponto de vista do cara. Então, assim, o filme acompanha a história, né, de Dan, um advogado muito bonito. Cara, eu acho que na década de 90, o Michael Douglas devia estar, sem dúvida, no top 3 assim, dos atores mais bonitos e charmosos da época, né? Então ele era um advogado assim muito bonito, charmoso, né? Era aquele cara que entre os amigos o pessoal gostava dele, conversava com todo mundo. Se ele estava num bar e as pessoas, opa, e aí, Edem, e tal, não sei o quê. E ele era casado, né? Um advogado, casado, bonito. Aparentemente ali no filme bem sucedido, né? Podemos entender dessa forma. Tudo muda quando a esposa dele viaja, né? E ele acaba conhecendo a Alex, interpretada pela Glenn Close, né? Sem dúvida uma das maiores interpretações assim que eu já assisti na história do cinema. Uma mulher extremamente sensual, extremamente charmosa, extremamente sexy, tipo a maneira de falar, a forma de acender o cigarro, o cabelo, a maquiagem, o olhar, né? Então assim, uma mulher extremamente sexy, assim, sedutora, né? E o Dan fica, né, completamente fascinado por ela. Os dois saem, um adendo. Ela não tem filhos e ela não é casada. Uma mulher solteira ali, né, de meia idade, e ele acaba se envolvendo sexualmente com a Alex. Até aí, ok, né? Várias histórias de traição já assistimos, né, no cinema. Só que tem um porém. Tem um porém nessa história. A Alex, logo depois da relação sexual dos dois, lembrando que o Dan é um homem casado. O Dan é um homem casado que teve ali não vou dizer nem um caso extraconjugal, mas ele transou com a Alex. Pelo menos do ponto de vista dele, ele transou com a Alex. Foi apenas uma pulada de cerca, né? Uma aventurazinha de fim de semana, um sexo selvagem, mas que quando a esposa dele retornasse para casa, acabou. Tipo, era cada um para o seu lado. Isso em tese, né? Ele, acredito eu, né, como a maioria dos homens, pensou dessa forma: olha, sou um homem casado, ela sabe que eu sou um homem casado, ela sabe muito bem onde ela está pisando, eu sei muito bem onde eu estou pisando. Quando a minha esposa retornar para casa, acabou, né? Cada um vai para o seu lado, foi só sexo e é isso, né? Isso funciona só até a página 2, para o Dan. Por quê? A Alex começa a ter um comportamento que deixa o Dan assustado, que é o quê? Ela não quer terminar aquilo. Preste atenção. Ela não quer terminar aquilo, sendo que aquilo, eu coloco aquilo entre aspas, só existe para ela. Então assim, pro Dan foi apenas uma transa esporádica, foi apenas uma pulada de cerca. Para Alex não, foi uma relação. Então assim, o tempo que os dois passaram juntos não foi algo que não significou nada no sentido de sentimento, sabe? Pro Dem não, foi só uma pulada de cerca e acabou. Para ela não. Então assim, a partir desse ponto, quando você está assistindo o filme, você pensa assim: nossa, mas a Alex, né, deu a expressão que as pessoas usam hoje em dia, né? Usam hoje em dia, deu uma emocionada, né? Pô, teve um caso não foi nem um caso, né? Teve uma transa com um cara, com um homem casado,
e quis, né, ter uma relação com ele. Depois, né, você enquanto espectador acha isso um pouco exagerado. Eu vou usar essa palavra aqui com vocês, exagero, né, algo muito exagerado. Só que ela muda de comportamento. No início é uma mulher extremamente, sabe, eu não vou dizer centrada, mas a forma como ela é apresentada para o espectador não passa a ideia de alguém instável emocionalmente. Grave essas duas palavrinhas aqui, instabilidade emocional. Não passe isso para o espectador. Por isso que a atuação dela é absurda, porque é uma personagem com várias camadas e a Glenn Close é absurda na interpretação. Porque no decorrer do filme, ela vai, né, ela se torna alguém extremamente instável emocionalmente. Quando o Dan chega pra ela e diz, olha, gente, não vai ter nada, eu sou um homem casado, tipo, acabou, você é uma pessoa muito legal, nós podemos ser amigos, né, trabalhamos na mesma firma, etc e tal. Ela não lida muito bem com esse término, apesar de não ser um término de um relacionamento, porque pro Dan, o tempo todo nunca foi um relacionamento. Isso aqui é muito importante. Pro Dan, nunca foi um relacionamento. Ele né, colocou um basta ali do tipo, olha, tivemos isso, acabou, podemos ser somos colegas de firma, né, podemos ser amigos, mas não vai passar disso. Acabou. Ela não lida muito bem com esse término e o que ela faz? Se automutila, né? Tipo, há uma tentativa de suicídio ali, né? Ela não suporta esse término, né? Vou colocar entre parênteses, ela não suporta o abandono. Fecha parênteses, tipo, ela se sentiu abandonada ali. E qual é a primeira reação que ela teve? Ela tenta tirar a própria vida. Esse é um dos pontos altos do filme, que nos ajuda a compreender certas questões em relação ao borderline, né? Que é o título do vídeo. O filme vai se desenrolando e o que acontece? Ela é engravida do Dan. Diz pra ele, olha, eu tô grávida. Lembrando, o filme se passa na década de 80, né? 80 e pouco, quase nos anos 90. O filme é do ponto de vista do homem, né? O Dan ali. Qual que é a primeira reação que ele tem? Aborta. Eu posso pagar, né, o aborto para você e você vai, né, abortar. Eu não quero assumir esse filho. E o que ela responde? Não. Ela quer ter esse filho. Mas ele, enquanto homem casado, sabe que se ela tem esse filho, acabou o casamento dele, né? Tipo, ele vai ter um filho numa relação extraconjugal, o que as pessoas vão pensar, o que a esposa dele, né, vai pensar dele, enfim, entre aspas, acabaria com a vida dele se ele tivesse esse filho com ela, né? Seria um filho fruto de uma traição, blá blá blá, tudo isso que vocês já estão cansados de saber, do ponto de vista do homem, né? O filme é do ponto de vista do homem. O que a Alex faz? Olha, não, eu vou ter esse filho. Mais do que isso, ela vai até o apartamento do Dan. Essa parte é genial, né? Quando ele encontra as duas. E ela tá conversando com a esposa do cara ali e tal, as duas conversando, etc. A partir desse ponto ele fica transtornado, assim. É um dos pontos altos do filme também, né? Assim como em Assédio Sexual com a Demi Moore e Instinto Selvagem com a Sharon Stone, ele fica transtornado, assim, né? Quando ele... O Michael Douglas é muito bom nesses tipos de filme, né? Na época, acredito que até hoje é considerado como um thriller sexual, né? Ou um thriller erótico, como as pessoas costumam colocar, né, dentro dessa nomenclatura. Ele é um excelente... Os dois atores aqui dão um show, né? Mas, na minha opinião, a Glenn Close, ela rouba a cena no filme. E o final é um dos mais emblemáticos, né? Tem um plot twist muito incrível da cena da banheira, né? Tipo, todo um plano sequência filmando ali a chaleira, a banheira, aí sobe assim, a esposa dele tá dentro do banheiro por conta da água quente, aquele embaçado no vidro, e ela vai lá e limpa assim o vidro e ela vê a Glenn Close, né, a Alex atrás dela com uma faca. Aí tem uma briga ali entre as duas, o Dan chega, né, para separar, etc e tal, aí ela tá na banheira, ela surge assim, né, para dar uma facada nele e acaba sendo morta pela esposa do Dan, né? Ela mata a
a Alex. O fim da Alex é trágico. Quando você assiste esse filme, você pensa assim, nossa, mas que mulher maluca, né? Tipo, caramba, que mulher perigosa. Ou olha o que ela fez, tentou matar o cara, tentou matar a esposa do cara, ela não conseguiu lidar com o término, ela, né, não lidou com esse tipo de situação, porque, olha o nome do filme, Atração Fatal. E essa personagem, no decorrer do filme, na segunda metade do filme em diante, você passa a enxergá-la como uma mulher perigosa, assim, tipo, medo mesmo, assim, dela pegar uma faca e querer matar o cara e tal. A interpretação da Glenn Close nesse filme, cara, é absurda. É absurda, é absurda. De uma mulher que começa o filme super sexy, sensual, assim, com um olhar poderoso, magnética, sabe? Elas, no final do filme, você, na segunda metade pro final, você começa a ter medo dela. Tipo, só que é do ponto de vista do Dem. Do Dem. Se você assiste esse filme pensando no ponto de vista da personagem, da Alex, inclusive tem até entrevistas com a Glenn Close, né? Admitindo que ela defende a personagem. Tipo, o que a personagem fez. Só que qual que é o ponto desse vídeo? Quando você coloca no Google filmes sobre borderline ou personagens que são borderline, Atração Fatal é um dos principais filmes. A Alex é colocada como uma personagem, digamos assim, que é border. Será mesmo? Estou lançando uma polêmica aqui para a gente pensar junto, né? Será mesmo que ela é uma border? E se sim, por que as pessoas colocam a Alex dentro desse diagnóstico? Lembrando que é uma personagem, né, gente? De um filme e tal, né? Uma personagem criada ali, né, por um roteirista. Ninguém tomou a Alex e colocou num divã ou atendeu a Alex. Não, as pessoas estão fazendo o que aqui? Pegando determinadas características dessa personagem e com base nessas características vendo como uma espécie de sintoma, né? Do tipo, o borderline ele tem X coisa. Nossa, eu vejo essa X coisa na Alex. Olha, o borderline ele tem Y coisa. Nossa, eu vejo essa Y coisa na Alex. Esse movimento de diagnosticar personagem, de diagnosticar pessoas, né? Tipo, é muito comum hoje em dia. Se você entra no Instagram ou no Facebook, possivelmente você vai ver vários posts desse tipo, né? Olha, 5 características de um bipolar ou 10 características de um border. Esses diagnósticos, principalmente o borderline e a bipolaridade, né, se transformaram hoje em dia, né, se transformou, digamos assim, numa espécie de signo, né? Sabe, signo do zodíaco. Tipo, você lê ali, uma pessoa que é muito emotiva, dramática, sentimental demais, chora demais e é muito intensa. Essas características que eu estou jogando assim, né, por alto. Aí a pessoa lê assim, nossa, isso aí é câncer. Eu sou assim, eu sou canceriano. Tipo, ele é o capricorniano, ele é muito mão de vaca, é um cara muito chato, gosta muito de regra, é muito ranzinza e não gosta muito de sair, tem problema de confiar nas pessoas. Nossa, eu sou capricorniano. Tipo, então esse movimento de diagnosticar personagem com base em característica não é algo incomum, né? Mas a pergunta que fica é, por que a Alex, para essas pessoas, é considerada uma personagem, né, que tem border, né? Esse ponto é muito importante, porque colocar a Alex dentro desse diagnóstico, você precisa tomar e tirar a parte que ela tenta matar uma pessoa. Porque se você coloca a Alex como uma border, você corre o risco de uma pessoa que às vezes não tem tanto conhecimento em relação a esse tipo de diagnóstico, achar que pessoas que têm border são violentas. Então, assim, é muito perigoso. A Alex é uma border. Então, todo border é agressivo. Todo border, se for, se caso se sinta abandonado, vai tentar matar a pessoa. Isso é muito perigoso de pensar, né? É importante
tirar essa parte que a Alex de fato tenta matar, né, uma pessoa. Então vamos pensar um pouquinho por que as pessoas costumam colocar a Alex dentro desse diagnóstico, né? Quando eu escuto o termo instabilidade emocional, a pergunta que eu me faço enquanto psicanalista é o seguinte: o que é instabilidade emocional? Será que hoje em dia podemos considerar alguém como estável emocionalmente? Essa é a primeira pergunta, né? Que instabilidade emocional é essa? Eu já vi muita gente comentando sobre... O termo não é oscilação de humor e nem ondas, sabe? Tipo, tenta imaginar tipo uma espécie de um gráfico, né? Com uma linha assim na base e uma linha em cima. Aí quando, tipo assim, você tá bem, você tá num nível, numa linhazinha assim entre essas duas linhas maiores, a linha de baixo e a linha de cima. Quando você tá mal, a linha sua que está no meio vai para baixo da linha que está de baixo. Quando você está muito mal. Quando você está muito bem, ela ultrapassa a linha que está em cima. Quando você está normal, a sua linha do meio continua contínua. Para pensar o seguinte: a maioria das pessoas oscilam. Ninguém está 100% bem e também ninguém está 100% mal. Ninguém fica 100% bem o tempo todo e também ninguém fica 100% mal o tempo todo. Nós, enquanto seres humanos, lidamos com insatisfações, com frustrações, com tristezas, com angústias, com dores, com desilusões, com traições, com lutos, perdas. Então, assim, é algo quase que inerente a todo ser castrado, digamos assim, né? Todo neurótico aqui, conviver com a angústia, conviver com a falta. O problema, que é um baita problema, é suportar essa falta, é admitir essa falta, é lidar com essa falta. Aqui no filme, a personagem, a Alex, quando o Dan termina com ela, eu estou usando esse termo terminar com ela porque possivelmente foi como ela recebeu isso. Porque em nenhum momento os dois, ou melhor, por parte do Dan, eles tinham um relacionamento. Foi uma transa fora do casamento. Foi assim, eles não tiveram nem tempo de ter um caso do ponto de vista do Dan. Do ponto de vista dela, foi uma relação. Assim, eles estabeleceram uma relação ali. Ela se apegou muito rápido. Eu estou colocando muitas aspas nessa palavra se apegar muito rápido. Eu, Daniel, não gosto, quando eu assisto esse filme, de colocar essa personagem como alguém que é instável emocionalmente. Apesar de no filme a própria personagem ter momentos de instabilidade. Mas, como eu disse anteriormente, você olhando do ponto de vista da personagem, da Alex, e não do ponto de vista do Dan, talvez a sua opinião possa ser diferente, né? Então esse primeiro ponto da instabilidade emocional eu questiono. Tipo, quem é estável emocionalmente? Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, na situação dela, que pessoa não agiria daquela forma? Que mulher naquela posição poderia não agir daquela forma? Por que eu estou falando isso? Há um movimento, muitas das vezes, de patologizar algo que muitas das vezes pode ser humano. Um exemplo: ficar triste, ter momentos de tristeza, na nossa sociedade de hoje, praticamente não é admitido. Não é admissível, né? Tipo, você não pode ficar triste. Você tem que estar feliz, tipo, você tem que estar bem. Tipo, a tristeza na nossa sociedade hoje, momentos de tristeza, momentos de recolhimento, momentos para você ficar mal, sabe? As pessoas não aceitam isso. Tipo,
Então, existe um movimento também de patologizar emoções que muitas das vezes são humanas. Tipo, o que ela passou ali, o que ela estava sentindo ali no filme, foi uma experiência dela. Por que esse movimento de patologizar afetos e emoções que muitas das vezes são humanos? É algo humano. Então, hoje em dia, principalmente dentro desses diagnósticos, né, que as pessoas costumam se identificar ou costumam receber, existe esse movimento de patologizar sentimento, de patologizar afeto, de colocar uma nomenclatura num afeto que muitas das vezes não tem a ver necessariamente com esse diagnóstico. Nem toda pessoa que é triste ou que está triste é um depressivo. Há muitos depressivos entre aspas aqui, né, que recebem um diagnóstico de depressão, que não são depressivos. São enlutados do ponto de vista psicanalítico. Por que isso? Muitas das características do luto, se você lê o Freud lá, Luto e Melancolia, né? Como que o enlutado se sente, a relação que o enlutado tem com o outro, a relação que o enlutado tem com o mundo, a relação que o enlutado tem com o próprio eu, e você lê Luto e Melancolia do lado do DSM-5, cara, você vai ver que muita coisa bate. Você vai falar assim, nossa, o enlutado do Freud é muito parecido com o depressivo do DSM-5. Então, esse movimento de patologizar os afetos, de diagnosticar, muitas das vezes, determinados tipos de afetos, é algo muito comum hoje em dia. Né? Lembrando que a psicanálise não trabalha com esse tipo de diagnóstico. Né? O diagnóstico na psicanálise é um diagnóstico estrutural. Né? Você não vai ver um psicanalista aí dando diagnóstico de borderline, de bipolaridade, ou enfim. Nós trabalhamos com diagnóstico estrutural. Neurose, psicose e perversão. Eu já dei acho que umas 15 ou 20 aulas, cada uma com 50 minutos a 1 hora de duração sobre esse tema em específico. Se você tem o interesse de estudar de uma maneira mais aprofundada, basta você entrar em contato. Então, esse primeiro item da estabilidade emocional, eu, Daniel, questiono. O segundo, que na minha concepção é o mais interessante e que talvez é o ponto forte, né, que faz com que as pessoas acabem enxergando a Alex como uma border, que é em relação ao abandono. Eu disse anteriormente, né, olha, esse término para ela não chegou para ela como um término do tipo, cada um vai para o seu lado, ou continuaremos sendo amigos, trabalhamos na mesma firma, eu espero que você entenda que eu sou um homem casado, sem ressentimentos, foi muito bom enquanto durou. Ela não lidou dessa forma. Chegou para ela como o quê? Estou sendo abandonada. Tipo, esse medo aqui do abandono, esse medo de ser deixada, esse medo do outro me deixar sozinha, isso sim é um ponto que, se você começou a estudar, ou está estudando, ou atende alguém que tem border, ou possivelmente pode ser você que tem border, sabe que esse é um dos sintomas mais fortes, né? Do tipo, esse medo do abandono, né? Não, assim, é um medo de um abandono, vamos colocar dessa forma, né? Medo do abandono, mas podemos colocar um parênteses, é um medo de ser deixada pelo outro. Medo de ser deixada pelo outro. Abandono igual ser deixada pelo outro. Quando você começa a pensar dentro desse ponto de vista, poxa, o que esse abandonado aqui quer dizer? O que esse abandono aqui quer dizer? Por que eu estou falando isso daqui, desse ser deixado pelo outro? Porque esse abandono aqui, esse medo de abandono, pode muitas das vezes ser confundido com uma dependência emocional. Não estou dizendo que a maioria dos borders não são dependentes emocionais. Não, você pode encontrar sim uma pessoa que tem o transtorno borderline e dentro de uma configuração, de um relacionamento com uma outra pessoa, desenvolver uma dependência emocional pelo parceiro. Você pode encontrar isso. Mas é importante salientar que nem todo medo de abandono
tem a ver necessariamente com uma dependência emocional. Você pode encontrar dependentes emocionais? Sim. Um dependente emocional tem medo de ser abandonado pelo outro? Sim. Mas nem todo dependente emocional é um border. E esse medo de ser abandonado aqui não pode ser interpretado especificamente como uma dependência emocional. Eu acho interessante pensar a partir desse ponto de vista, né? Ser abandonado aqui é igual a ser deixado pelo outro. Por quê? Porque esse outro aqui tem um papel fundamental no que diz respeito ao eu do border. Esse ponto é interessante para a gente pensar. Por que eu estou falando isso, né, do outro? Que o outro tem um papel fundamental. Eu vou tomar aqui como exemplo o seguinte. Nós, enquanto neuróticos, e eu coloco aqui, eu estou pensando junto com vocês o border também como um neurótico. Apesar que alguns psicanalistas, quando estudam sobre o border, pensam às vezes no border como uma quarta estrutura. Eu, Daniel, não faço parte desse grupo de psicanalistas, né? Eu acredito em neurose, psicose e perversão. Eu não vejo o border como uma quarta estrutura. Tem psicanalistas que têm essa posição teórica. Respeito, mas não faço parte desse grupo. Há também um grupo de psicanalistas que pensam no border como uma interseção entre a neurose e a psicose. Mais uma vez, eu, Daniel, não compactuo e não faço parte desse grupo. Mas você, caso se interesse, né, por essa, não vou dizer abordagem, mas por essa posição teórica, você vai encontrar autores que defendem essa tese, né, do border ser uma quarta estrutura, do border ser enxergar o border muitas das vezes numa interseção entre uma neurose e uma psicose. O ponto de vista que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente pensar, diz respeito à minha posição teórica. A minha corrente teórica é Freud e Lacan. Então eu não tenho conhecimento em Winnicott, em Bion, em Melanie Klein, nada disso. Então, Freud e Lacan. Vamos lá. O outro, ele tem um papel fundamental no que diz respeito à formação. Eu gosto de usar esse termo, a formação do eu. Então, assim. Só que esse eu aqui não é um eu. É o eu. Não. O outro, ele tem um papel de validar, reconhecer, amar e acolher. Eu vou repetir. O outro aqui, ele vai me validar, ele vai me acolher, ele vai me amar, ele vai me validar, ele vai me elogiar. Então, assim, nós, enquanto sujeitos, né, eu coloco sujeitos aqui entre aspas, buscamos isso do outro, né? Queremos ser amados, ser reconhecidos, ser vistos, ser acolhidos, elogiados. Todo mundo, eu coloco todo mundo aqui entre aspas, né, enquanto neuróticos, vai ter esse movimento, né, de buscar no outro essa aprovação, de buscar no outro esse reconhecimento. O nosso eu, ele é formado a partir da nossa relação com o outro também. O Lacan explica isso muito bem no Estádio do Espelho, que eu também já gravei aula sobre esse conceito, caso você tenha o interesse de estudar um pouquinho mais sobre esse conceito. O que isso significa? Tenta imaginar uma criança de 1 aninho, 1 ano e meio, e você está andando com ela no shopping. Aí você está com ela no colo. Aí você vê um espelho e você diz assim: olha ali a Maria. Aí a garotinha olha para a imagem ali, né? Quando ela vê essa imagem, a Maria aqui com 1 ano, 1 aninho e meio, ela não reconhece de imediato essa imagem como sendo ela. Essa imagem para Maria é um outro. Qual que é o movimento que a Maria tem? Ela olha com uma certa estranheza, mas com júbilo também, com aquela imagem que está diante dela. E você, enquanto adulto, diz assim: olha ali, Maria! Olha, Maria! O que a Maria faz? Ela volta a cabecinha para trás e olha na sua direção, esperando de você uma afirmação, uma confirmação do quê? De que aquela imagem que ela está vendo diante do espelho é ela. Então, assim, essa aquisição da imagem, do corpo, do eu, passa pelo quê?
pela relação com o outro. Isso aqui é básico, é tipo o beabá da psicanálise lacaniana para você que está estudando sobre o eu, formação do eu, sujeito, o outro, etc. Aqui no Border, o outro ele tem um peso, digamos assim, muito maior. Então essa não presença do outro, eu coloco não presença aqui de uma forma bem didática para a gente entender, chega para o Border de uma forma muito avassaladora, de uma forma assim muito brutal, sabe? Tipo, o abandono aqui deixa o Border no caso, sem chão. Porque esse outro aqui funciona também como o quê? Suporte. Suporte. Eu não quero dar uma aula mega complexa sobre isso, mas assim, tente pensar a partir desse ponto de vista. O outro aqui dá suporte. Suporte ao quê? A imagem que essa pessoa tem de si mesma, do seu eu. Então tenta imaginar o seguinte, você possui uma imagem do eu aqui. Eu não vou usar o termo fragmentada, porque pode ser confundido com uma psicose, por exemplo, que é o que eu não estou falando. Eu não vejo o Border como um psicótico. Você pode ter um eu aqui formado, mas uma imagem que precisa ser constantemente o quê? Validada, vista, amada. Então, assim, muitas pessoas que possuem esse diagnóstico de Border têm uma relação muito complicada complicada eu coloco entre aspas, né? Muito delicada com o quê? Com a autoestima, com o amor próprio. Porque muitas das vezes esse outro aqui, além de funcionar como um suporte, funciona também como o quê? Vou te dar um exemplo. Eu, enquanto pessoa, me sinto burro, ou me sinto feio, me sinto inválido, ou não me sinto especial. Eu me sinto um merda. Um exemplo. Aí eu me relaciono com alguém. Aí essa pessoa faz com que eu me sinta desejado, faz com que eu me sinta amado, faz com que eu me sinta especial. Só que eu só me sinto assim quando eu estou com o quê? Com essa pessoa. Então, assim, essa pessoa funciona ali como um suporte. E ela também, de certa forma, me valida, sabe? Tipo, é como se eu dissesse assim, poxa, eu gosto muito mais da minha versão quando estou com o outro do que quando eu estou só. Eu só gosto de mim nessa relação que eu tenho aqui com o outro. Então, se o outro me abandona, eu perco esse suporte. Isso para mim é brutal. Tipo, outro exemplo também é o seguinte: um dos sintomas do transtorno borderline é que as pessoas que possuem esse transtorno afirmam sentir um vazio muito grande. Tipo, esse termo, né? Vazio. Se tratando de psicanálise, eu acho mais interessante pensar em falta, em castração, assim. Tipo, eu não penso muito nessa questão do vazio, mas da falta, assim. Quando eu penso no Border, eu penso muito nesses conceitos, assim, o eu do Border, a autoestima do Border, a relação que o Border tem com o outro, a relação que o Border tem com o abandono, e o abandono aqui é ser deixado pelo outro, o suporte que o outro tem para o Border no que diz respeito à sua imagem, essa imagem aqui não necessariamente do corpo, mas do eu. Os comportamentos eu gosto de usar esse termo, né? Comportamento autodestrutivo, que é o seguinte, aqui nós podemos colocar dois pontos. A automutilação, que você pode encontrar em pessoas que têm border, né, no caso, que no filme, inclusive, a Alex se automutila, né? E essa automutilação dela, que também é uma tentativa de suicídio. Então, tanto a automutilação como tentativa de suicídio, pensamento suicida, ideação suicida, também faz parte de um dos sintomas, né, do border. E tem outro ponto também que não aparece no filme, que eu não gosto de usar o termo tendência, mas algumas pessoas que possuem border possuem uma... eu vou usar com muito cuidado essa palavra.
pode se encontrar, às vezes, numa posição de ter uma certa predisposição a vícios, tipo, algum tipo de vício, que, na minha concepção, também se enquadra dentro de comportamento autodestrutivo, né? Pode ser um vício em drogas, um vício tanto droga como álcool também que se enquadra, entende? Tipo, comportamento autodestrutivos. Tentativa de suicídio, automutilação, vício. Então, na minha concepção, óbvio que isso requer um estudo muito mais aprofundado para a gente pensar junto aqui em relação ao filme. Na minha concepção, o principal para a gente pensar em relação ao border é a sua relação com o outro, assim. A relação com o outro no que diz respeito a esse abandono e esse suporte que o outro às vezes acaba adotando, não adotando, mas a posição que esse outro aqui é colocado para o border, entende? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não vou continuar porque estamos começando a entrar num campo assim muito complexo e isso ia virar uma aula e não é o meu intuito. Até o nosso próximo encontro. Caso você tenha interesse em adquirir as aulas dos conceitos citados nesse vídeo, basta entrar em contato comigo. Até a próxima.